Ó, já está gravando. Pronto. Vai, Ó, Ludmila. beleza, então Boa vamos sorte. começar, né? Então vamos lá. Boa tarde. Adriano agora fez uma apresentação da gente que me deixou até com medo. Passou muita responsabilidade, mas eu e Fernanda, a gente vai conseguir dar conta das expectativas que ele criou. A gente vai apresentar para vocês a mecânica automotiva do nosso ponto de vista, né? Conhecimentos variados sobre a mecânica automotiva. A gente vai dar uma explanação geral sobre os sistemas do carro, os principais componentes, vai dar várias dicas e no final a gente vai abrir para as dúvidas de vocês. Então, eu vou começar só complementando a apresentação que a Adriana já fez da gente. Vou falar primeiro de mim e depois Fernanda pode falar dela. Do que ele falou, a única coisa que ficou de fora foi um curso que eu fiz na FCA, que realmente foi transformador para mim, na parte de engenharia automotiva, que foi de powertrain automotivo. Fiz com a FCA lá em Recife, depois ainda tive a oportunidade, eles me chamaram de novo para fazer outro curso, que foi com a Universidade de Ohio. E nesse meio tempo eu também achei necessário estudar gestão empresarial para poder concatenar melhor esses conhecimentos de uma forma mais aplicável, né? Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Fernanda, como a Adriana já falou. Sou graduada e mestre em Engenharia Mecânica. Meu mestrado foi na área de termofluidos. Atualmente, eu faço doutorado em Engenharia de Materiais. Estou trabalhando aí com metais. É uma experiência que eu já tenho do técnico também, né? Trabalhando mais precisamente com liga com memória de forma. Sou professora de Mecânica Automotiva, juntamente com Ludmila, e pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho. É mais ou menos isso que a gente vem trabalhando aí. No ano passado, para vocês entenderem melhor a trajetória da gente, antes de a gente começar a falar de mecânica automotiva, eu tive uma ideia de levar esse conhecimento de mecânica automotiva que eu adquiri ao longo dos anos para outras mulheres, porque como o Adriano bem falou aí, a gente nota essa ausência das mulheres tanto nas oficinas quanto nas faculdades de engenharia. E aí eu tive a ideia de fazer um workshop para levar isso. Só que, como eu estava com medo de me colocar nessa sozinha, eu fui procurar alguém para embarcar nessa. E aí, quando eu falei com Fernanda sobre a ideia, ela adorou, topou na hora. E aí a gente botou para frente esse desafio. E aí, no ano passado, a gente fez 5 turmas de mecânica automotiva para mulheres. A última a gente permitiu que alguns homens participassem, mas a gente fez 4 turmas unicamente só para mulheres e foi uma experiência muito boa, porque a gente teve uma adesão muito forte e as mulheres realmente quiseram entender como é que o carro funcionava, o que ela poderia entender do que o mecânico estava dizendo para ela, como resolver alguns problemas sozinhas. Então foi uma experiência muito gratificante para a gente. Falando um pouquinho da minha trajetória, também eu fiz o técnico em mecânica em 2015 no antigo Cefet, né, que hoje é IF. E aí eu entrei em 2005, perdão. E aí eu entrei no técnico em mecânica simplesmente porque eu queria estudar pela manhã e era o único curso que tinha pela manhã no IF, o único curso técnico. Passei na prova e aí na matrícula já me informaram que tinham trocado de turno, eu já fiquei frustrada daí, mas cursei, né? E entrei no técnico em mecânica com 15 anos, saí de lá com 19, então já saí com a cabeça muito mais centrada no que eu queria e eu não me via fazendo outra coisa a não ser engenharia mecânica. Foi lá que eu decidi que eu queria seguir isso aí. E aí, se eu falar para vocês que foi tudo tranquilo, que foi fácil essa trajetória, até hoje eu vou estar mentindo. Uma das minhas piores experiências foi lá mesmo no técnico, bem novinha, quando a gente participou de uma palestra, minha turma participou de uma palestra de alguma empresa, eu até já contei essa história para a Ludmila, e o palestrante estava lá falando da empresa dele e tal, e aí uma de nós, a turma era de 50 pessoas e apenas 6 meninas, e aí uma das minhas amigas perguntou como era o processo de contratação de mulheres pela empresa e tal.
E o palestrante simplesmente disse que evitava contratar mulheres porque tirava muita atenção dos homens da empresa, dos funcionários. E até hoje eu Absurdo, me né? pergunto, até hoje eu me pergunto por que eu não me levantei e saí daquela palestra. Mas eu continuei lá até o final, morrendo de vergonha. Enfim, na graduação também tive algumas experiências negativas, né? Só que existiram pessoas, professores, que me incentivaram muito mais e que tornaram essa minha trajetória um pouco mais leve, um pouco mais tranquila e me ajudaram. E eu não me arrependo de nada, em nenhum momento. Escolheria engenharia, mais precisamente engenharia mecânica, inúmeras vezes, se fosse preciso. E acho que agora a gente pode começar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a nossa trajetória, sobre nossa vida acadêmica e profissional, pode perguntar na seção de perguntas também, ou quem quiser entrar em contato com a gente, depois a gente vai deixar os nossos contatos no final, né? Ô, Ludmila, no Oi? final da apresentação, é 1 hora de apresentação, aí no final a gente abre um espaço para o pessoal fazer as perguntas, tá ok? Aí Certo. fica à vontade aí para fazer, vocês duas fazerem a apresentação. Tá Pronto, joia? tá bom. Certo. Então, vamos lá, a gente vai começar falando, né, sobre quais são os principais sistemas do veículo e como é que eles funcionam, os seus componentes. E aí essa primeira imagem que eu trouxe foi para que a gente pudesse se situar melhor onde é que estão os sistemas dentro do carro, né? Já que está aí o carro completo, só um pouco transparente, dá para a gente entender bem. Porque quando a gente passar para a próxima imagem, a gente já não vai ter mais a carroceria completa, né? Só são as linhas. E aí a gente começa a ver aqui o sistema de motor e de transmissão, que é o sistema responsável por gerar o movimento e transmiti-lo até as rodas e fazer com que o carro realmente funcione e saia do lugar. Então, aqui na frente a gente consegue ver o motor, né, que é uma máquina térmica. Acredito que tem estudantes de engenharia aí que já conhecem muito bem o motor de combustão interna, né? O professor Adriano aí com certeza deve ter falado sobre isso nas aulas. Perfeitamente bem, né? Aí, lado ao motor, a gente tem a caixa de marchas. É o sistema responsável por fazer a transmissão do movimento gerado no motor para os elementos de transmissão que levam até a roda. Então, é na caixa de marcha que a gente tem as engrenagens e tem aquelas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta marcha. Tem carros hoje que tem 9, 10 marchas. E fica tudo nesse sistema aqui da caixa de marchas. Aí a gente pode ter um sistema de caixa de marchas que seja um sistema manual, que é o mais comum ainda no Brasil, mas a gente também pode ter sistemas automáticos, né? Que são aqueles que trocam de marcha sozinhos. Digamos assim, o motorista ele não precisa fazer nada para trocar a marcha. E aí a gente pode ter o CVT, que é um câmbio que tem infinitas marchas, ele tem infinitas relações de transmissão. Ou então a gente pode ter uma caixa de marchas automática com engrenagens. E aí elas vão ter um número de marchas definidas. Geralmente é entre 6, 7 marchas. Algumas mais antigas têm 4 marchas, mas praticamente não existem mais. E aí, da caixa de marchas, a gente precisa ainda levar esse movimento para as rodas, né? E aí, um exemplo aqui de um elemento de transmissão, que é o eixo cardan, presente em veículos com tração nas 4 rodas. E ainda tem outros tipos de veículos que vão ter eixo com homocinética, né, o semi-eixo com as homocinéticas, e aí tem tanto na dianteira quanto na traseira, para poder transmitir o movimento que vem lá do motor, passa da caixa de marcha para os eixos de transmissão, e aí sim fazer a roda girar e o carro sair do lugar. Outro sistema importante é o sistema de suspensão, e ele é responsável tanto, principalmente, pelo comportamento dinâmico do veículo, né, fazer curvas, por exemplo, quanto pelo conforto dos ocupantes. Então, é o sistema de suspensão que faz com que o carro tenha capacidade de transpor obstáculos, por exemplo. E aí, os principais componentes do sistema de suspensão
são os amortecedores e as molas, né, que a gente já é mais familiarizado, e as bandejas de suspensão. Aí esses elementos eles estão presentes tanto na dianteira quanto na traseira. O sistema de suspensão ele pode ser independente, que é como a gente consegue ver aqui nessa roda dianteira direita, que uma roda ela não tem ligação com a outra, a suspensão de uma roda não tem ligação com a outra. Ela também pode ser uma suspensão, sim, ela não é independente, é que tem a ligação de uma roda com a outra e com o eixo rígido. E aí, esse tipo de sistema está mais presente na traseira. Porém, os sistemas que são de suspensão independente, um conjunto de suspensão para cada roda, eles conseguem ter um desempenho melhor. Isso porque, vamos pensar no carro passando num desnível, numa pista, um buraco, uma lombada. E aí, quando uma roda com suspensão independente passa num desnível, só é aquela roda que se movimenta. É a roda que passou no desnível. Mas quando a gente tem um eixo rígido, que tem um eixo ligando as duas rodas, quando o eixo passa na roda, o eixo dianteiro ou o eixo traseiro passa no desnível, então as duas rodas vão se movimentar, porque elas estão ligadas. E aí, se for independente, não, só se movimenta uma roda, enquanto a outra segue o percurso linear. E a gente consegue ver um tipo muito comum de suspensão, que é o duplo A. Ele é usado principalmente na dianteira, tá? Aqui a gente dá para ver melhor os componentes, né? O amortecedor, que é esse aqui interno, esse componente interno, e a mola, que já é bem mais conhecida da gente, né? Que é esse componente em espiral aqui. E aqui as bandejas de suspensão. Nesse caso aqui, duplo A, porque as bandejas têm um formato de A, tá? Como dá para a gente ver aqui. Ludmila, rapidinho, desculpa interromper aí de novo. É que o pessoal tá avisando no chat aqui que tá picotando o áudio, sabe? Eu não sei se o microfone do fone tá encostando na blusa ou alguma coisa do tipo. Aí, às vezes, fica picotando, entendeu? Certo. Desculpa aí. Tá melhor agora? Tá. Sim. Tá bom. Qualquer coisa, avisa de novo. Sim, onde é que eu estava? No duplo A, né? Por conta do formato das bandejas, que estão em formato. Aqui eu trouxe para a gente conhecer também mais dois componentes da suspensão, que são importantes: a ponta de eixo, que faz a fixação da suspensão com a roda, e o montante, que faz a ligação da ponta de eixo com a suspensão, com as bandejas, né? E aí, a suspensão, as bandejas, na verdade, elas são os componentes que ligam a roda à carroceria do carro. Então, se eu voltar aqui, a gente vai ver que aqui embaixo tem uma bandeja, como aquela que eu mostrei do duplo A, que faz a ligação com a carroceria do carro. Agora, a Fernanda vai explicar essa parte do sistema de freios. Bom, pessoal, outro sistema muito importante é o sistema de freio, certo? A gente tem, geralmente, na dianteira o freio a disco e na traseira o freio a tambor. Mas existem veículos que já têm o freio a disco tanto na traseira quanto na dianteira, né? O freio a disco, ele tem um ponto positivo com relação ao freio a tambor, que é uma melhor dissipação de calor. Então, ele tem uma eficácia melhor na frenagem do que o freio a tambor. Mas o freio a tambor consegue suprir todas as necessidades de frenagem, por isso que ele ainda vem sendo muito utilizado. Além do freio a disco e do freio a tambor, a gente tem a tubulação de freio, né, por onde passa o óleo de freio por todo o veículo, como vocês conseguem ver na imagem aí. Então, falando mais especificamente sobre os tipos de freio, a gente tem o freio a disco, como eu citei na dianteira, e aí nessa imagem vocês conseguem ver o disco e a pinça de freio. Mostra aí, Lúdia, a parte lateral da pinça de freio, isso. E aí, interna à pinça de freio, é que nós temos as pastilhas, que são esses elementos aí, né? É um material aglomerante, feito para se desgastar, então é esse material que vai entrar em contato com o disco para oferecer a frenagem ao veículo. Esse material é o que se desgasta, tá? O material da pastilha. Então,
esse material ele tem uma espessura mínima, né, para eficácia. Então, quando chegar numa determinada espessura, que é determinada pelo fabricante dessas pastilhas, eles devem ser trocados, né? E se você continuar a rodar, no caso, com uma espessura muito pequena, pode ser que chegue nessa presilha, que Ludmila está mostrando aí agora no slide. Então, essa presilha, ela passa a arranhar o disco, e aí a gente vai ter um barulho estridente, né, de metal com metal. E aí, a continuação do uso da pastilha nessa situação vai danificar também o disco. Não só o desgaste da pastilha, mas também o disco. No freio a tambor, né, a gente tem como material aglomerante as lonas de freio. São esses materiais que vocês podem ver aí. A lona, ela vem sempre acoplada à sapata de freio, né? Então, o método de frenagem é essa lona expandir, né, através do burrinho de freio, do cilindro de freio, né, chamado aí comumente de burrinho. Então, a maneira da frenagem do freio a tambor é essa lona expandir, certo? E aí ela entra em contato com o tambor e faz com que a frenagem aconteça. Outro sistema muito importante é o sistema elétrico e eletrônico do veículo. É um sistema que vem crescendo continuamente, né? A tecnologia aí vem mostrando inúmeros sensores e softwares que são utilizados nos veículos agora, que estão sendo implantados. De um modo geral, é um sistema muito complexo, pela infinidade de componentes que a gente vai ter no sistema elétrico e eletrônico do veículo. A gente tem mais de cerca de 1.000 metros de fio num veículo, então daí a gente já tira a complexidade desse sistema. De um modo geral, o coração do sistema eletrônico do veículo é a central elétrica. Então, na central, a gente tem a geração de corrente elétrica, a transmissão dessa corrente e a distribuição até as cargas. Seriam os componentes que precisam de energia elétrica para funcionar dentro do nosso veículo. Então, a gente vai começar a falar agora de como funciona o motor. Então, antes de falar precisamente, né, do funcionamento do motor, eu e a Adriana já vai estar de olho quando a Ludmila for falar, a gente vai falar da parte inicial, né? Antes do motor funcionar, o que acontece? Então, a bateria é a nossa fonte de energia do veículo, e aí ela vai ser utilizada em que momento, Fernanda? A bateria ela só vai ser utilizada para dar partida no veículo, ou quando a gente estiver utilizando algum equipamento elétrico ou eletrônico com o carro desligado. E aí vocês vão entender por quê. A gente está vendo aí o motor de partida, né? Esse motor de partida é o elemento que vai ajudar o motor de combustão interna a dar os seus primeiros giros. E aí, como é que acontece? Quando a gente dá partida no veículo, quando a gente liga a chave de ignição, a bateria ela vai mandar um sinal elétrico, né? Corrente elétrica, para o motor de partida. E aí, o motor de partida ele consegue converter energia elétrica em energia mecânica, tá? Na parte interna, através de um giro de eixo. Essa pontinha que a Ludmila está mostrando, o eixo Bendix, ele vai se acoplar, tá? A coroa, né? A roda dentada do motor, volante do motor, perdão, vai se acoplar ao volante do motor e aí vai dar um impulso para o motor de combustão começar a funcionar. O motor de combustão começar a dar os seus primeiros giros. Pronto, o motor de combustão começou a funcionar, o motor de partida entra em stand-by. O Bendix volta para o local dele e aí a bateria não está sendo mais utilizada, nem o motor de partida. Por isso, esse elemento, motor de partida, ele é caracterizado como um elemento de baixa manutenção, porque, consequentemente, ele também tem um baixo uso, tá? E aí, existem alguns cuidados com relação ao uso do motor de partida, e um deles é a gente não segurar a chave na ignição por muito tempo, porque à medida que a gente está segurando essa chave na ignição, o eixo Bendix está lá rodando junto com o volante do motor, tá? E isso pode desgastar uma das duas engrenagens ou até as duas. Depois que o motor começou a funcionar, a bateria está lá quietinha no lugar dela, o motor de partida também, quem vai trabalhar é o alternador, tá? Dessa mesma maneira. Vocês estão vendo aí uma polia no alternador. Essa polia vai ter uma correia que vai ser ligada ao motor de combustão interna. Então, a partir do giro do motor de combustão interna, a partir do funcionamento do motor de combustão interna, vai fazer girar esse alternador, e esse alternador faz o serviço contrário ao motor de partida. Ele transforma energia mecânica, recebida lá do motor de combustão interna, em energia elétrica,
Então, ele vai gerar energia, gerar corrente elétrica e mandar para todos os elementos elétricos do veículo, tá? Então, o farol vai funcionar junto com o alternador, o som do seu carro, todos os sensores, tudo que você precisa, tudo que a gente precisa de energia elétrica vai funcionar com o uso do alternador do veículo. E, além disso, ele vai mandar corrente elétrica lá para a bateria também, para ajudar a recarregar a bateria. Então, essa parte inicial funciona dessa maneira, pessoal, tá? A gente usa a bateria, né, para dar partida no veículo e depois quem sustenta a parte elétrica do veículo é o alternador. Agora a gente vai ver como é que funciona o motor mais internamente. Aí é o meu bebê, viu? Ai, meu Deus! É. Agora aumentou a responsabilidade um pouquinho. Mas vamos lá. Aqui a figura que eu trouxe com um recorte para mostrar a parte interna do motor, né? Então, eu vou mostrar em mais detalhes depois, mas só para vocês entenderem, aqui em cima é o cabeçote, onde fica o comando de válvula e as válvulas de admissão e de exaustão para cada cilindro. Lude, tenta segurar o teu microfone um pouquinho assim, esticado, para ver se corta menos a fala. Oi, vamos lá. Tá. Aqui no meio, a gente tem a parte mais robusta do motor, que aí a gente tem o virabrequim, o pistão e as bielas. Tá? E na parte inferior, a gente tem o cárter, que é onde fica armazenado o óleo lubrificante. Nessa imagem aqui, dá para a gente ver uma vista explodida do motor, e aí a gente consegue ver melhor como é que cada parte se monta, né? Então, em cima, a gente tem a tampa de válvulas do cabeçote. A gente tem o cabeçote, que armazena as válvulas e o comando de válvulas. O bloco do motor, que armazena o conjunto móvel, né? O virabrequim, pistão e bielas. Embaixo, o cárter, que armazena o óleo. Esse óleo, ele tem que ser impulsionado até aqui em cima o cabeçote, para poder lubrificar o motor como um todo. Se o motor trabalhar sem lubrificação, a sua temperatura vai aumentar muito, e o atrito também, né, uma consequência do outro, e o motor vai deixar de funcionar de forma correta, e vai começar a aparecer diversos problemas por conta de superaquecimento. Aqui a gente consegue ver melhor cada um das grandes partes do motor, né? Então, a gente consegue ver em mais detalhes o cabeçote. Tá? Esses canais aqui, eles são para a circulação do óleo lubrificante e também do fluido de arrefecimento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui a gente consegue ver o bloco com os cilindros, tá? Aqui a gente tem um bloco de 6 cilindros e um cabeçote de 4 cilindros. E eles não são do mesmo motor, mas eu quis trazer para que a gente pudesse ver a diversidade, né, do tipo de motores. Mas o cabeçote, essa face dele aqui se encaixa sobre essa face do bloco. E aqui fica se movimentando o pistão e a biela em movimentos alternativos. Em mais detalhes, o cárter, né, o armazenador do óleo. Aqui a gente tem os componentes internos de uma forma mais detalhada, né? O pistão tem esse formato cilíndrico e ele vai correr para cima e para baixo dentro do cilindro. O virabrequim, que faz se movimentar de forma sincronizada todos os pistões. E as bielas, que são o elemento mais interessante, que ajuda a transformar o movimento rotativo do virabrequim em movimento linear dos pistões. Aqui a gente já consegue ver os 4 tempos de funcionamento do motor de combustão interno. Primeiro, a gente tem a admissão, a entrada por aqui pela válvula de admissão do ar do combustível, ou só do ar, se for um motor com injeção direta. E, segundo, a gente tem a compressão da mistura, né? Quando tem a admissão, o pistão desce. Quando tem o tempo da compressão, o pistão sobe e comprime a mistura de ar combustível
aqui em cima. O terceiro tempo é a explosão, que é quando a gente tem a centelha. E aí o pistão desce novamente. E por último, a gente tem a exaustão, que é quando o pistão sobe de novo para poder expulsar os gases químicos. Aqui em cima a gente consegue ver um pouquinho melhor como é que funciona o comando de válvulas, né? Os cames empurrando para baixo e depois deixando subir as válvulas, cada uma no seu tempo. E nessa imagem a gente consegue ver como é que tudo funciona em conjunto, né? A gente está vendo um cilindro só funcionando, mas só que no motor tem 3, 4, 5, 12, 16 cilindros. E como é que eles funcionam juntos, né? Aqui a gente consegue ver que cada cilindro ele vai ter um tempo diferente. Vai ter sempre 2 subindo e 2 descendo. Se for de 3 cilindros, um subindo, 2 descendo. Tá? E aí a gente consegue ver o sincronismo, porque a gente não pode ter um cilindro que deveria estar na queima, mas está sendo injetado combustível. Então tem que estar tudo sincronizado. E fazer esse sincronismo é essa correia aqui, ou corrente, depende do motor, que liga o virabrequim ao comando de válvulas. E aí tudo tem que funcionar perfeitamente sincronizado. Ok? Nessa hora eu ia perguntar de dúvidas, mas vai ficar para o final. Pronto, dando continuidade ao que a Ludmila estava falando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o fluido de arrefecimento, né, do veículo. Ela mostrou lá no motor onde ficam os canais por onde esse fluido de arrefecimento vai passar. Aí, isso. Esses são os canais por onde o fluido de arrefecimento vai passar. E aí, qual é a função do fluido de arrefecimento? O nome já diz, né? É arrefecer. Eita, não sei como é que fala. Arrefecer. Isso, o arrefecimento do motor. E aí, a gente colocou bem grande nesse slide que fluido de arrefecimento não é água, porque existe um costume ainda muito feio de colocar água no reservatório do fluido de arrefecimento. E o fluido, gente, ele vai manter o motor de combustão trabalhando na temperatura ideal de funcionamento dele. E aí, esse fluido de arrefecimento, ele tem algumas características específicas para fazer esse arrefecimento que são diferentes da água. Então, por exemplo, uma das características do fluido de arrefecimento é que ele não entra em fervura, ele não ferve. Consequentemente, ele não vai evaporar, diferente da água. Se o motor chegar numa temperatura muito elevada, a água vai começar a ferver, isso pode danificar o motor, o reservatório, enfim. Meu pai já teve um problema num carro antigo, que ele costumava colocar água, tá? Lembrando que eu não era engenheira ainda, eu não sabia, não podia. E aí meu pai colocava água. E aí o que aconteceu? O motor estava aquecendo, a água começou a evaporar, danificou a borracha da tampa do reservatório e a água estava sumindo. E a gente colocava, quando andava um pouquinho com o carro, a água sumia. Depois de um tempo a gente veio descobrir o que estava acontecendo, né? Que a borracha já tinha corroído e que essa água estava evaporando. Se fosse o fluido de arrefecimento, ele não ia entrar em combustão, em fervura, Ebulição. né? Ebulição, isso. Então, ele pode ser encontrado de duas maneiras, o fluido de arrefecimento, ou concentrado ou diluído. E aí, esse fluido que vem concentrado, ele tem que ser diluído em água destilada. Então, geralmente, a gente chega no posto de gasolina e o frentista fala lá, vamos trocar aqui o fluido de arrefecimento, patrão. Tá baixo, não sei o que, baixou, fala alguma coisa, né? E aí, ele pode pegar um fluido concentrado e dizer que vai diluir para você. Mas, certamente, ele vai diluir em água mineral, em água normal, tá? Porque difícil num posto de gasolina a gente ter água destilada. Então, a indicação aqui é comprar já o fluido diluído, quando for fazer essa troca. E aí, evitar fazer essa troca em postos de combustíveis, né? Não é o local ideal para a gente fazer isso. O posto a gente coloca combustível. E com relação ao uso, né, do fluido de arrefecimento, é bom utilizar o indicado pelo fabricante do veículo. As demais informações, né, sobre período de troca, por exemplo, do fluido de arrefecimento, a gente encontra no manual do veículo. Aí essa imagem é só para mostrar a diversidade que a gente tem, né, de vários tipos de fluido de arrefecimento.
Esses aqui, eles são os concentrados. Isso. Concentrado aqui. E aí, tem essas cores diferentes de acordo com a aplicação. O correto é você olhar no manual do veículo qual é o indicado para o seu carro. Algumas marcas já têm os fluidos próprios, como a Fiat, que tem o Paraflu. E aí é sempre indicado utilizar o que está lá no manual. Com relação ao óleo de lubrificação do motor, então a gente viu o fluido de arrefecimento, que vai ajudar o motor a trabalhar na temperatura ideal, e aí o óleo de lubrificação do motor vai trabalhar com a função de lubrificar as partes móveis do motor. Então, daí você tira a importância desse item para o funcionamento do motor do seu veículo, certo? Então, todas aquelas partes móveis que Ludmila estava falando quando mostrou o funcionamento do motor, elas têm que ser lubrificadas para funcionar de forma ideal. Esse óleo ele pode ser vendido de forma mineral, sintético ou semissintético. E esse semissintético, ele é uma mistura do óleo mineral com o óleo sintético. O ideal também vai estar lá no manual do seu veículo. Geralmente se usam mais os óleos sintéticos. Com relação ao nível do óleo, a gente consegue verificar lá pela vareta, né? Como todo mundo já sabe. E aí vocês conseguem verificar lá pela vareta e o final daquela vareta vai estar lá no cárter, que foi aquele item que Ludmila mostrou anteriormente, onde fica esse óleo. Quando a gente for observar o nível do óleo, é bom que o veículo esteja parado há algum tempo já, para que tenha dado tempo de descer todo o óleo das partes móveis do motor e que o carro esteja numa posição plana, tá? Para evitar um erro de leitura quando você for verificar a vareta. Outro item que também ocorre nos postos de gasolina é o frentista querer olhar o nível do óleo quando você chega lá. Claro que quando você chegar no posto de gasolina para abastecer o seu veículo, o nível do óleo vai estar muito baixo, porque existe óleo ainda nas partes do motor, ele ainda não teve tempo de descer. E aí, caso você aceite a troca, ele vai oferecer lá para botar mais óleo, para acrescentar óleo, para trocar óleo. E aí você pode estar trocando fora de hora só porque o óleo está no nível baixo, porque ainda não desceu do motor, certo? Com relação à especificação, a gente consegue verificar que a gente tem aí vários tipos, né? Por exemplo, a gente tem o SAI 5W30, 10W30, 15W40. E aí, o que esse número vai indicar para a gente, tá? Esse número, gente, vai indicar a viscosidade do meu óleo na temperatura ambiente, que a gente chama de viscosidade a frio, e em uma temperatura elevada, tá? Que é quando o motor está trabalhando, está em alto funcionamento. Então, antes do W, a gente tem a viscosidade do óleo na temperatura ambiente. Então, no caso do primeiro óleo aí, ó, 5W30, ele tem uma viscosidade codificada em 5, né? Na temperatura ambiente. Já em alto funcionamento, né? Quando o motor está na temperatura elevada, ele tem uma viscosidade de 30. Então, a diferença de um para outro vai ser esse item de viscosidade, tá? E aí, a especificação para o motor de cada veículo vai estar lá no manual. E é importante a gente lembrar que o óleo de lubrificação, ele tem que ser aliado uma viscosidade e uma fluidez tranquila, tá? Porque a gente tem uma viscosidade, tem que ter uma viscosidade boa, para que ele possa formar uma camada de óleo nas partes móveis do motor, para que o motor funcione perfeitamente, sem muito atrito. E a gente tem que ter uma boa fluidez também, para que esse óleo possa chegar até as partes mais altas do motor, tá? E possa fluir de forma legal também pelos canais. Com relação à escolha do óleo, como eu já falei, e o período de troca, a gente tem que se atentar no manual do veículo, tá? Mas, de toda forma, é sempre importante a gente estar dando uma olhada, tá? No nível do óleo, para ver a textura, para ver como tá, se já faz tempo que você colocou, tá? Isso é sempre essencial. É importante também dar a dica de que não se deve completar o nível do motor, o nível do óleo do motor, né? Se o óleo está baixando antes do tempo, isso pode indicar que existe algum vazamento e aí você precisa levar a uma oficina para fazer o reparo. E é importante tirar todo o óleo quando for fazer a troca, deixar escorrer todo o óleo e colocar um óleo novo,
Porque não adianta nada você ficar completando o óleo, que além de esconder um problema, você vai estar misturando óleo velho com óleo novo e aí vai prejudicar as características daquele óleo novo que você está botando. Então, você não está fazendo nada, só está gastando dinheiro. É melhor resolver o problema do vazamento, caso tenha, e verificar qual é o período de troca adequado para fazer a troca do óleo e trocar e botar um óleo totalmente novo. Outro motivo para isso, para prestar atenção na troca do óleo, é em relação ao filtro, né? Que os filtros, eles nada mais são do que protetores para os sistemas. Eles absorvem as partículas que a gente não quer que cheguem dentro dos sistemas. E aqui a gente tem o primeiro exemplo, é o filtro de óleo do motor. E aí no manual do veículo vem dizendo se quando você for fazer a troca, se toda vez que você for fazer a troca, você tem que trocar o óleo. Tem alguns veículos que indicam que a troca seja alternada. Então você troca toda vez o óleo, mas só troca o filtro uma vez sim e outra não. Isso vai estar indicado lá no manual do veículo. E o filtro do óleo do motor é um componente que não é tão caro, então vale a pena você fazer a troca, ao invés de ficar caindo na conversa do mecânico, dizer, não, doutor, eu vou só passar uma aguinha, vou só passar um azinho do compressor e tá novo. Não tá novo. Troca o filtro, é descartável, exatamente. Outro filtro que a gente tem ligado ao motor é o filtro de ar, que é o filtro que vai filtrar, é redundante, né? Mas ele vai absorver as partículas que estão presentes no ar da admissão, aquele ar que vai realmente entrar no motor para se misturar com o combustível e fazer a queima. Então, também é importante a gente ficar atento ao prazo de troca desse filtro. E aí, tanto esse filtro de ar quanto o filtro de óleo precisam de mais atenção em relação à troca se você usa o seu veículo em condições severas, como, por exemplo, se for alguém que gosta de fazer trilha, que gosta de rally, ou então alguém que roda muito com o carro, precisa ter mais atenção a esses componentes, porque o prazo de troca deles vai ser reduzido. Por exemplo, quem faz trilha tem que trocar esses filtros praticamente a cada trilha. Outro é o filtro de combustível, que serve para reter as partículas que tem no combustível. Às vezes a gente bota um combustível de má qualidade sem nem saber, e é o filtro quem ajuda a evitar que essas partículas cheguem na bomba de combustível ou cheguem lá no motor, depende do posicionamento do filtro na linha de combustível. Então, ele também é importante e precisa ver a recomendação de troca dele no manual do veículo. Geralmente ele fica entre o tanque e a bomba, não é isso, Ludi? Tem dois tipos de bomba, né? Um que já tem o filtro e outro que não tem. Mas ele sempre vai ficar entre a bomba de combustível e o motor, que é para evitar de todas as maneiras que as impurezas cheguem até os bicos injetores, que são peças sensíveis e caríssimas. A gente tem o filtro de ar condicionado, ou chamado também de filtro de cabine, e também precisa ser trocado periodicamente. Às vezes a gente esquece dele, porque se ele ficar entupido não vai causar nenhum problema sério, mas ele pode causar um problema à nossa saúde, porque ele passa a reter aqui nesse material absorvente bactérias, fungos, pólen, partículas que podem trazer problemas de saúde. Além do mais, se ele ficar muito obstruído, ele vai impedir a passagem do ar pelo saídas do ar-condicionado, então vai começar a reduzir. E aí você usava o ar-condicionado no 2 e estava bom na sua cidade. Mas agora você está tendo que usar no 3. Por que será? Talvez seja por conta do filtro que já está obstruído. Você ia contar, Adriano? Não, só um comentário. É engraçado isso para quem tiver com carro aí e for um dia querer trocar o filtro do ar-condicionado e não achar o filtro lá, pode ser normal, tá? Nem todo automóvel hoje aqui no Brasil tem filtro de ar-condicionado. As montadoras já fizeram esse favor de retirar para os veículos low cost. Você pegar os carros mais populares, não vai ter não, tá? Então não se assuste não, a montadora já tá te matando de todo jeito, né? É uma redução de custo para eles que sobra para a gente nem sabe. Quem é que vai ficar catando o filtro quando vai comprar o carro, né? E tem também a questão da localização, né, Ludi? Quando o carro tem o filtro de ar-condicionado, ele está localizado, às vezes, em diferentes locais. Como nessa imagem aí, é por trás do porta-luvas, não é isso?
Mas tem outros que são mais escondidos e mais difíceis de acesso. Esse daqui é bom porque você consegue tirar algumas Com pecinhas de facilidade. plástico e você mesmo troca. Mas tem outros que são mais escondidos, aí realmente é bom procurar uma oficina. A questão também de ser descartável, né? Tem uns locais que o Sim. pessoal quer limpar e botar de novo, né? Uhum. Isso. Ao contrário dos filtros de ar, que eu até esqueci de falar, tem alguns filtros de ar que eles são esportivos e eles são reutilizáveis. Você pode lavar e usar novamente, mas tem outros que eles são de material absorvente, como um papel, e aí não tem como você passar o compressor, lavar e usar de novo, porque ele não vai ter mais a capacidade absorvente. Então, tem alguns modelos que são descartáveis e outros são reutilizáveis. Eu trouxe essa figura aqui para eu mostrar, para eu poder dar uma dica, que talvez a Adriana já conheça e algum de vocês também, né? É uma dica para economia de combustível, que no caso aqui é o uso, que é o corte da ingestão de combustível. Então, explicação de uma forma mais simples assim. Então, quando o veículo está numa rotação de mais ou menos 1.500, 2.000 RPM, como está nessa foto aqui, e a gente já está numa velocidade boa, que acho que aqui estava uns 70 km por hora, a gente pode, por exemplo, numa pista mais livre, como numa BR, tirar o pé do acelerador, e aí o carro vai se manter nessa velocidade aqui por um tempo, né, devido à inércia, e o combustível ele vai praticamente deixar de ser injetado, só fica uma injeção residual de combustível para manter o motor funcionando. Mas o consumo do motor ele vai lá para baixo e a autonomia vai lá para cima. Então, aqui a gente vê que ele está dizendo que consegue fazer 99,9 quilômetros com 1 litro. Isso aqui é 99 porque é o limite do mostrador aqui, mas tende ao infinito, porque você não está gastando combustível praticamente e o carro continua se movimentando. Então, é uma boa maneira de economizar combustível. Então, tive a oportunidade de testar isso, né? Quando precisar sair de casa, manter aqui o carro numa rotação um pouco mais alta, né? Por volta de 2.000 RPM, e fazer o teste de tirar o pé do acelerador e olhar o consumo instantâneo do carro para ver se chega nesse número aqui, mas tenho certeza que vai chegar. Para quem tiver o computador de bordo que mostra o consumo instantâneo, tá? E aí dá para você fazer isso sempre que tiver oportunidade. Só ficar atento ao trânsito, né? Como sempre. Mas dá para economizar o combustível. Isso mantendo o carro engatado, tá? Não pode fazer isso com o carro em ponto morto, até porque pode causar um acidente. Mas com o carro engatado você consegue manter essa rotação e reduzir o combustível gasto. Isso. Se o carro for baixando a rotação, você também pode diminuir a marcha, não é isso, Ludmila? Isso. E aí a rotação aumenta novamente e você consegue continuar nesse sistema cut-off. Com relação ao mostrador, esse Ludmila vai até 99,9, mas existem outros veículos que esse máximo é diferente. Por exemplo, no meu veículo, esse máximo é 50. Então, ele fica lá, quando eu estou fazendo esse sistema de cut-off, ele fica lá em 50, tá? No máximo que ele consegue. Outra dica que eu trouxe relacionada ao câmbio é um cuidado simples e até já é uma dica conhecida, mas quando eu observo outras pessoas dirigindo, eu vejo que muitas ainda têm o mau hábito de manter a mão apoiada na manopla do câmbio, seja manual ou seja automática, fica lá descansando, chega a ficar torto em cima lá da manopla. E isso é muito ruim, porque você está aplicando uma carga aqui nesse componente e ele não foi feito para isso. Você vai transmitindo esse peso para cá e ele vai forçando a manopla, a haste e os outros componentes que são ligados a ele. Então, vai causar um desgaste prematuro de alguns componentes do câmbio. Outro costume ruim é deixar o pé na embreagem. Troca de marcha, mas deixa o pezinho descansando lá. Não tira o pé totalmente da embreagem. Isso é péssimo também, porque vai causar um desgaste prematuro da embreagem. E aí passou a marcha, deixa o pé lá do ladinho, todo carro tem um espaço para você deixar o pé descansando lá. Não deixa em cima da embreagem, tá? Isso. No mais, pessoal, a gente trouxe aí
para finalizar, a fórmula para a tranquilidade de quem tem um veículo. E aí é a combinação da revisão periódica e o manual do veículo, tá? Que a revisão possa ser feita de forma periódica corretamente, né? Se o carro está na garantia aí, você pode fazer a revisão junto à montadora. Se ele não está e você tiver condições, é interessante fazer junto à montadora também, ao fabricante do veículo, você vai ter mais segurança. E o manual do veículo deve estar sempre dentro do veículo. A gente costuma comprar um carro e colocar a documentação guardadinha em casa. Aí o manual vai lá, junto com a documentação. E aí é interessante que esse manual esteja lá, no seu porta-luvas, porque ele traz a receita de A até Z do que seu veículo precisa e do que você precisa saber para conduzir perfeitamente essa máquina. Então, essa revisão periódica, junto com o manual do veículo, vai trazer um uso melhor, né, com relação ao veículo e uma forma mais tranquila de você estar conduzindo e mantendo o seu carro, a gente pode assim dizer. Isso, tem alguns manuais que, inclusive, ensinam o que é que você pode fazer caso aconteça algum problema na estrada. Então, ensina a trocar um pneu, ensina a trocar um fusível, ensina você a sair do prego. E aí, em casa, esse manual não tem muita utilidade. Então, pelo menos o manual de bordo, você leva, que alguns manuais, ele vem com o manual do veículo, que ele é mais grosso, com muito mais informação, e tem um manual de bordo, que é para você deixar lá no porta-luva mesmo, que ele é mais fininho, mas traz dicas importantes, tá? Pronto, Terminaram? a gente desde já agradece ao convite e agradece a vocês pela companhia. E agora a gente vai abrir para as dúvidas. Vamos lá. Primeiro, parabéns aí pela apresentação de vocês. Infelizmente, o tempo é muito curto. Para mim, passou muito rápido. Eu que gosto do assunto particularmente. Parabéns. Espero que vocês voltem em outras oportunidades. O legal é quando a gente sair dessa coisa louca da pandemia, eu levar vocês lá na UAXA para vocês Sim. fazerem uma apresentação pessoal. Aí eu acho que o pessoal vai ficar um pouco mais desinibido. Eu vou começar, eu anotei aqui as perguntas, eu vou passar para vocês e reforço. Aqueles que quiserem, pode abrir a câmera, abrir o microfone e fazer a pergunta direto para as meninas, tá? Elas não mordem, não. Elas são, assim, fortes, mas elas não mordem, não. Vamos lá, o primeiro foi o Guilherme Silva. Ele perguntou assim, ó, sobre a carreira e trajetória de vocês. Ele perguntou, ó, vocês tiveram um apoio, tipo de mentoria que possibilitou seguirem a trajetória na engenharia mecânica? Bom, vou começar respondendo. Não. Na verdade, eu escolhi engenharia mecânica porque eu sempre no colégio eu sempre gostei de física e eu sempre gostei de carro e de mexer com as ferramentas do meu pai, com os carrinhos que ele tinha em casa, e eu nunca tive essa noção de que um dia eu ia ser engenheiro. Mas, quando eu fui chegando no final do ensino médio, né, eu realmente percebi esse gosto e fiz a faculdade. E aí, dentro da universidade, o que realmente me impulsionou para essa parte automotiva foi minha participação no Baja. Eu entrei no Baja, eu estava no primeiro período do curso, e eu saí do Baja, eu estava no último período. E agora que eu estou no doutorado, eu voltei de novo para o Baja. Então, foi o Baja realmente que me colocou nesse caminho da engenharia automotiva. Inclusive, algumas das oportunidades que eu tive depois foi por conta do Baja também, por ter participado, ter tido essa experiência e esse contato com a engenharia automotiva, né? Não só com a parte de mecânica automotiva, mas com a engenharia automotiva. E aí foi mais por conta dos projetos mesmo que eu participei. Nunca tive alguém assim que me colocou neste caminho, né? Eu tive alguns professores que foram incentivadores, mas não necessariamente que tenha realmente me direcionado. Eu também não tive nenhuma mentoria. Diferente de Ludmila, eu não entrei em projeto nenhum, eu entrei na engenharia, gente, muito cega para terminar o curso, porque me disseram que você passava 10 anos lá, e eu dizia, não, gente, eu não quero passar 10 anos. Então, eu entrei bem cega, assim, em terminar o curso, sabe? Eu passei pelos 5 períodos, não perdi nenhuma disciplina, fui aquela aluna regular, CDF. Foi mas foi exemplar. Foi. Mas, assim, eu perdi pelo lado da experiência do projeto, porque isso ajuda muito o aluno, incentiva, como a Ludmila falou, mas eu não tinha essa visão lá, nem tinha quem me dissesse, aquele projeto pode ser bom para tu ganhar experiência e tal.
poderia ter sido essa mentoria que eu devia ter tido, mas eu não tive. Então, depois que eu entrei no mestrado, no doutorado, aí eu fui entrando, né, fui caminhando por alguns projetos, e aí a gente vai fazendo artigo, trabalhando mais em grupo, coisa que não se faz, eu não fiz na graduação, mas eu sinto falta dessa parte na minha graduação. Mas mentoria também não tive, não. Tá, aí, como agora as perguntas são mais específicas da automotiva, não são pessoais, depois, se der tempo, eu tenho uma mais pessoal. Aí eu vou pedir que uma das duas, uma responde uma, depois para a gente ganhar tempo, tá? Então, o Janailton Neves, ele pergunta o seguinte: o filtro de ar melhora o desempenho do automóvel? Essa pergunta vai dizer, depende do que a pessoa entende que é desempenho. Mas vamos dizer que seja desempenho, a capacidade de ter mais potência no carro. Sim, melhora, sim. Por quê? O filtro de ar, ele vai permitir que seja levado para dentro do motor a quantidade certa de ar para que o motor funcione bem. E aí, com o tempo, esse filtro de ar ele vai ficando obstruído. E aí vai evitando que passe a quantidade certa de ar para dentro do motor. E aí você pode ter, sim, uma perda de desempenho. Aí tem algumas pessoas que dizem, eu tirei o filtro de ar do meu carro e ele está funcionando normalmente. Tá, ele vai funcionar normalmente, só que daqui a um tempo você vai passar a ter problemas porque está entrando impureza dentro do motor e não deveria. E o motor é um sistema que funciona com folgas limitadíssimas. Então, se depois de um tempo começar a entrar muita impureza dentro do seu motor, fora a sujeira que já é gerada pela própria combustão, então isso aí vai fazer com que você tenha problemas futuros com o motor. E aí tem alguns filtros que eles são mais otimizados, porque como o Adriano falou do filtro de ar do ar-condicionado, né, que as montadoras tiraram e ninguém sabe. Então, o filtro de ar que vem no carro, ele é adequado para que o carro funcione bem. Mas não necessariamente ele é o que vai dar o melhor rendimento do seu motor. Então, você pode buscar um filtro de ar esportivo, mas, claro, estudando antes qual é a manutenção que tem que ser feita, qual é o tipo de uso, e procurar também conversar com um mecânico especializado em preparação de carro para ter uma ideia melhor de qual tipo de filtro de ar esportivo pode ser usado no seu carro e qual benefício vai trazer no desempenho dele. Tá, legal. Fala aí, Rogério. Oi. Desculpa. Fala aí, fala aí. Não, só acrescentando aí que tem gente que gosta de fazer o tuning no carro, né, no motor. Lembrar que a montadora, geralmente, o cara perde a garantia, né? Se for inventar de fazer brincadeira com o motor, né? Isso. Se o carro tiver na garantia, né? Uhum. Só acrescentar esse detalhe. Não, esse ponto é interessante porque você vê o engenheiro lá demora 4 anos para desenvolver um produto. Aí vem um cidadão lá na rua e fala, porra, tunei meu carro. Cortei mola de suspensão, aumentei o offset de roda, tirei o filtro de ar da admissão. Aí ele acha que, puta, ele é um engenheirão. E ele fez isso em 2 dias. E o engenheiro passou 4 anos para fazer um trabalho de engenharia e o cara pode destruir. Mas é impressionante. Mas ele viu no YouTube. Ele viu no YouTube, Nada, ele aprendeu jogando aquele jogo do Need for Speed. Need for Speed, Forza. O Carlos Eduardo, ele pergunta o seguinte, com relação ao óleo lubrificante, o que é a classificação API? Uma das duas aí. Lude. É a classificação da SAE, é uma certificação do óleo do motor. Tá? Se Adriano tiver mais alguma informação sobre isso, mas pelo que eu já estudei, é um outro tipo de classificação. Uhum. Acho que é American Petroleum Institute. Né? Exato. Isso. A sigla é American Petroleum Institute. Mas é uma certificação do óleo. Uma certificação, isso. Isso. O assim como a da Arthur, SAE. o Arthur ele pergunta sobre Arthur França, sobre a questão do funcionamento do freio motor. Como é que é o funcionamento do freio motor? Em até alguns workshops a gente já trouxe esse tema, não foi, Ludmila? Com relação ao freio motor. Caso o freio normal não funcione, como a gente faria para utilizar o freio motor, né? E aí, uma das dicas que a gente deu lá, com relação à redução, né, das marchas, dependendo da pista que você tiver, e a troca de terreno, caso você possa trocar o terreno para um terreno mais
rugoso, com mais obstáculos, isso vai ajudar na frenagem do veículo também. E, por fim, quando você já tiver numa segurança, né, numa velocidade baixa já, e aí utilizar o freio de mão, se esse funcionar. Ludmila pode complementar, caso ela queira. Certo. O freio motor, o que é que ele é? É quando a gente deixa de acelerar e reduz uma marcha. Por exemplo, a gente está na quinta e vai para a quarta. E aí o motor ele estava girando na rotação de quinta, né? Só que a gente botou na quarta. Aí a rotação, ao invés dela vir do motor para a caixa de marcha, vai ser o contrário. Então a caixa de marcha que vai mandar na rotação do motor. E aí vai forçar com que ele gire numa rotação mais alta por conta da velocidade que ele está. Na verdade, vai aumentar a rotação dele. E isso vai fazer com que diminua a velocidade linear do carro. E aí você consegue ir freando o carro só reduzindo as marchas. Só que não dá para fazer isso sempre porque causa um tranco, né? Sai da quinta para a quarta, da quarta para a terceira ainda dá, dependendo da velocidade que você tiver. Aí se você quiser da terceira para a segunda, você tem que estar numa velocidade menor ainda, que é para não dar um tranco muito grande. E aí você acaba comprometendo os componentes, né, de transmissão, as engrenagens e tal. Os esforços são muito altos. O Matheus de Albuquerque faz uma pergunta aqui mais específica. Qual que é a vantagem hoje em dia de ter um carro com injeção direta? E por que esse sistema ainda não é o mais utilizado no Brasil? Certo. A vantagem da injeção direta é que você consegue ter a mistura do ar e do combustível na câmara de combustão de forma mais eficiente, por alguns motivos. O primeiro é que a pressão de injeção do combustível ela é muito mais alta do que no sistema de injeção indireta. Então, se no sistema de injeção indireta é 4 bar, 5 bar, no sistema de injeção direta é 200 bar. Então, já tem uma pressão muito maior. Então, o ar entra pela admissão e consegue se misturar mais facilmente com o combustível. E quanto melhor essa mistura, mais eficiente é a queima. E quanto melhor é a queima, mais potência você consegue gerar naquele motor. Então, se a gente comparar um motor 2.0 que tem injeção direta e um que não tem injeção direta, a quantidade de potência gerada no de injeção direta é muito maior do que no de injeção indireta. Então, digamos que no de injeção indireta a gente consiga gerar 140 cavalos, no de injeção direta a gente consegue gerar 170, por conta da injeção do combustível já dentro da câmara de combustão. E por que não é o mais utilizado no Brasil mais ainda? Utilizado, eu acredito, e aí Adriano pode me ajudar com os anos de Ford dele, que é por conta do custo do desenvolvimento ainda. Sim, vamos lá, só para complementar, a situação da vantagem também, que o Ludmila bem explicou, e só um comentário adicional, porque também melhora a turbulência do combustível quando ele entra direto na câmara de combustão, em função da geometria ali do cilindro da câmara, ele vai aumentar a turbulência, isso é melhor para queima. E com relação à utilização no Brasil, realmente os custos de desenvolvimento de engenharia e também de produção, para você produzir esse tipo de componente, os bicos, os próprios furos, que são as tolerâncias são muito específicas na câmara de combustão, isso no Brasil ainda é caro. Então, por isso que ele ainda não é um dos mais utilizados. Mas a gente vai chegar lá, as coisas no Brasil, em termos de desenvolvimento automotivo, estão evoluindo muito rápido. A FCA tem projetos muito agressivos agora para os próximos 4 anos. Tem um carro de 7 lugares que está sendo desenvolvido e uma série de tecnologias na área de powertrain. Tá? O Vinícius Matheus ele pergunta sobre o óleo lubrificante. Ele é útil como dissipador ou o único dissipador essencial é pelo radiador? Não sei se eu entendi muito. Sobre o óleo que percorre o motor, ele é útil como dissipador ou o único dissipador essencial é pelo radiador? Acho que ele fala a questão da dissipação de calor, não é isso? Uhum. Então, o óleo, a função, né, dele é lubrificação. Quem faz a função de dissipação de calor vai ser o fluido de arrefecimento, né, que vai aí manter o funcionamento do motor na temperatura adequada. Mas, querendo ou não, o óleo ajuda sim. Isso que eu ia falar. Não é a função primária do óleo, né? Aí ele acaba tendo essa função secundária.
O Guilherme Silva volta a perguntar aqui, eu também não sei se eu entendi muito. Não foi tocado aí até agora, mas eu gostaria que pudessem falar um pouco mais sobre a motora e a motriz, a relação dessas engrenagens. As engrenagens motor e motriz. É que eu não sei se a pergunta tá muito clara. Ele quer saber qual a função de cada um, eu acho. Porque na caixa de marcha a gente tem... cada marcha tem 2 engrenagens, né? Uma motora e uma movida. A engrenagem motora é aquela que recebe o movimento do eixo do motor. Então, ela é a engrenagem acionadora. E a engrenagem movida é aquela que vai receber a rotação da engrenagem motora. E aí vai transmitir para o eixo de saída. Uma recebe o movimento do eixo de entrada, transfere para a movida, que dá para o eixo de saída. Certo. A Laisa Marques, ela pergunta, é perigoso manter um recipiente de álcool em gel dentro do carro? Vejo muita gente fazendo isso. Acho perigoso. Pode falar, Fernanda. Não, porque ela falou, quando eu li aqui, eu já escutei também. Inclusive, meu sogro tirou o tubo de álcool gel dentro do carro porque ele disse que era perigoso. Eu acredito, assim, que vai ter um certo perigo, né? Se a gente botar lá um tubo de um material combustível, a gente vai ter um certo perigo, sim. Mas, pelo menos aqui no meu caso, o tubo que a gente utiliza dentro do carro é um bem pequenininho. E aí a gente coloca dentro do carro para levar para os lugares e quando chega nos lugares, tira e bota no bolso, porque eu preciso levar esse tubo comigo, né? Ele não está ali para ficar dentro do carro, ele está ali para acompanhar o motorista. Então, eu acredito que dá para utilizar dessa maneira. Até porque, como tem passado muito na televisão, não é indicado você deixar o álcool em gel dentro do carro, porque o carro vai esquentar e esse calor vai alterar a composição do seu álcool em gel. Então, é mais por conta desse risco de você perder o álcool em gel, ou dele perder a função dele, do que do problema de um acidente. Posso fazer pergunta por aqui mesmo? Pode. Quem fala, fala seu nome aí. Ricardo Bruno. Fala, Ricardo. Por que os tubos dos radiadores são tão próximos uns dos outros se a função dele é dissipador de calor? Por que não pode ser um pouco mais separada? Certo. Os tubos do radiador, por onde o fluido vai passando. Mais por conta do espaço disponível para ter o radiador lá, né? O ideal era que nem precisasse ter radiador, mas como precisa ainda, então, em alguns carros, o radiador é uma peça já que ocupa muito espaço. E aí, fazendo aquele caracol com a tubulação do radiador, a gente já consegue reduzir o espaço. E também é um tipo de... esqueci o nome certo agora, o professor Adriano vai puxar minha orelha. É um tipo de dissipador de calor, lembrei. Um tipo de dissipador de calor muito utilizado. Então, quando o fluido ele vai percorrendo todos aqueles canais lá do radiador, só por ele estar percorrendo, ele já vai trocando calor com a tubulação e já vai perdendo, já vai diminuindo a temperatura. E aí, quando chega lá no final... Quer falar, Adriano? Não. Pode falar. Tá. E aí, quando chega lá no final do radiador, a temperatura já caiu bastante. Então, é para ser um componente compacto. A localização dele também, né, Ludi? Já auxilia nisso. Para que o layout não seja necessário mudar tanto por conta do espaço. Só para complementar, Ricardo, tua pergunta foi muito legal e é aí que a beleza da engenharia, né? Quando a gente fala de um trocador de calor e de transferência de calor, transferência de massa, e aí não sei se você já fez a disciplina de transferência de calor, o especialista está aí, Rogério, né? Que é o professor da Ainda disciplina. não. Tá. Existe a combinação ótima, né? Quando você estiver lá estudando os meios de transmissão de calor, condução, convecção e radiação, você vai perceber que a função ou a área de troca de calor é função da dissipação de calor. Então, esse tipo de trocador de calor é um trocador de calor por placas e tubo e troca por corrente trocada. Então, esse espaço, por pior que ele pareça ser, ele é eficiente para a troca que o motor precisa. E como as meninas alertaram, se a gente quisesse aumentar mais a área de troca, a eficiência de troca, você ia perder espaço, porque aí teu trocador de calor ficaria mais robusto,
o que não é interessante, né? Porque aumenta peso, aí aumenta consumo de combustível, etc, etc. Mas é aí que está a beleza da engenharia. E aí, Obrigado, entendi. Ricardo, tem alguns carros que têm um motor maior e precisa de um radiador maior. Para que o radiador não seja maior ainda, às vezes esses carros eles têm duas ventoinhas para auxiliar nessa troca de calor e melhorar a troca de calor sem que o radiador tenha que ser maior ainda. Só para... Eu acho que a gente está chegando no horário, tem mais 3 perguntas e um comentário da Mônica que eu quero deixar para o final. É rapidinho, vamos lá. O Leonardo Bibiano faz uma pergunta difícil, hein? É possível possuir motores do ciclo Atkinson com inspiração de ar forçado, ou seja, com turbo? Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de motor. Eu já estudei sobre Atkinson e Miller. E como eu estudei os dois ao mesmo tempo, eu não me lembro mais a diferença entre eles. Mas o Atkinson é aquele que tem a taxa de compressão variável? Matheus Albuquerque está aí, é o cara especialista em motores. Albuquerque, você aprendeu isso aí? Fala aí. Rapaz, veja só, a gente vê isso em máquinas térmicas para ver isso em máquinas térmicas. Só que a gente passou tão voado que eu tô na linha das meninas aí. Eu sei qual é os dois, eu sei o que faz os dois, qual é a ideia, mas eu não lembro qual é a exata diferença entre um e outro, tanto o Miller quanto o Atkinson. O Bibiano tá aí, ele quer comentar, quer ajudar as meninas aí, Bibiano? Leonardo. Tem que abrir o microfone, tá? Tem que clicar aí embaixo para abrir o microfone. Enquanto isso, deixa eu passar para... Se ele vai abrir aí o microfone, deixa eu passar para... Opa, fala aí, Leonardo. É o seguinte, eu queria saber em relação aos motores híbridos que ultimamente estão entrando em moda, né? Já que a gente busca mais essa questão de eficiência energética. E que a gente está vendo que ultimamente os carros, ainda com motor Otto, estão vindo mais eficientes com essa questão do turbocompressor. Então, o meu pensamento foi, se eu juntar o motor Atkinson, que é o motor híbrido, junto com o turbocompressor, se eles ficariam mais eficientes e se isso é possível. O ciclo Atkinson que eu conhecia era totalmente um motor de combustão interna. Só tinha uma variação na taxa de compressão dele. Na verdade, a taxa de compressão ela era variável. Isso por conta do tempo de abertura das válvulas, mas da válvula de admissão, né? Que ela poderia ser programada para abrir mais ou menos e aí variar a taxa de compressão. E aí, respondendo a primeira parte, eu acho que sim, é possível usar o turbo no motor desse. Não vejo por que não seria usar, não poderia usar, qual seria o empecilho, né? Porque a turbina, o uso da turbina não tem a ver com o tipo do ciclo. É algo externo ao ciclo, né? Não, é isso mesmo. E assim, só para complementar, o Atkinson é o mesmo ciclo Otto, tá? Não tem diferença nenhuma. A única diferença do que o pessoal chama de Atkinson é só o tempo de abertura e fechamento de válvula. Então, ele continua sendo um motor de combustão interna, tá? Aí ele fala que o Arthur França, ele fala, o motor rotativo ele é vantajoso porque não temos tantos carros com motor rotativo aí disponível. O motor rotativo existia, acho que existem poucos mesmo. Ele era bem famoso no Mazda, o rotativo, mas realmente não tem mais. Agora, tem uma característica dele que faz com que ele não seja utilizado. Agora, realmente eu não me lembro, faz tempo que eu não lembro. Essa o Albuquerque sabe, Matheus Albuquerque sabe. Mas eu lembro que era um motor bom, que gerava bastante torque. Mas que... Como macho? Eu sei o quê. Os motores rotativos aí, basicamente o mais conhecido é o Wankel, né? Então, apesar de você conseguir muito torque, você não consegue tirar muita potência desse tipo de motor com relação a carregamento de massa. Eu digo, a relação peso-potência dele é ruim. Então, por isso que ele não é um motor muito utilizado e ele tem também, ele é um motor de custo mais elevado.
O Carlos Eduardo, ele também pergunta aqui sobre os motores turboalimentados, vocês já falaram, mas deixa eu peguei a da Mônica aqui por último, achei... Antes de tu entrar, Adriano, desculpa, eu posso fazer uma última pergunta? Fale. É o seguinte, minha turma participou de um projeto onde a gente tinha que montar um motor da FCA que estava de doação lá na universidade, e a gente teve que refazer alguns sistemas, obter peças e tal, e botar para funcionar o motor que a gente tinha lá de doação. E aí minha pergunta é o seguinte, tem algum problema? E eu acredito que sim, mas por quanto tempo vocês acham que daria problema, até dar problema, né? Tipo assim, se eu colocar o escapamento do motor em cima do tanque de combustível, tipo, com o ar saindo em cima do tanque de combustível desse veículo. Rapaz, eu não faria essa experiência, não. Mas... É porque foi o único jeito de caber na bancada lá para poder botar para funcionar. Não, também tem a questão estética, mas era porque a gente não tinha mais material para a bancada, a gente não tinha conseguido mais material, então... Falta um material aí que possa ser isolante, pelo menos, para ajudar, né? Para reduzir a transferência de calor. E aí pode ficar mais seguro, pelo menos. Um pouco mais. Vai ter que usar evaporou na gasolina. Isso ainda é bom, né? Isso, se não incendiar o equipamento, tá bom. Tá no lucro. Eu anotei aqui 214 perguntas, mas como a gente não tem tempo, eu não vou fazer pergunta não, até porque foi muito esclarecedor, mas tem um comentário aqui da Mônica Almeida, que eu achei super interessante. Ela falou assim, ó, só queria dizer que tenho muito orgulho dessas engenheiras mecânicas, que assim como eu, passaram por cima de muito preconceito para estar onde estão. Admiro muito vocês, desejo muito sucesso e que eu também chegue aos pés de vocês. Vocês são incríveis, abraço. Eu vou, antes de vocês comentarem, eu vou pedir licença aí para fazer um comentário em cima do comentário da Mônica. E ela tem razão. Eu passei 20 anos trabalhando no setor de engenharia, no setor produtivo, antes de vir para a área acadêmica, né? Ou antes de retornar para a área acadêmica, e realmente é perceptível que ainda, infelizmente, existe preconceito. Por mais que a gente se esforce, por exemplo, eu nos meus times, eu sempre fiz questão de ter mulheres nos grupos. Primeiro porque eu acho que a mulher organiza a casa, de maneira geral, quando os grupos têm mulher, a casa fica mais organizada, o respeito entre as pessoas aumenta, isso é notório, porque a figura da mulher ali já passa uma questão de respeito. Quando eu tenho um grupo só de homem, aí xinga e fala palavrão, e aquela zoeira, né? Além disso, pelo fato de terem características assim, de sensibilidade, de notoriedade, de percepção, isso ajuda também muito, que são características multitarefas. Então, a mulher é multitarefa, o homem não é multitarefa, o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. E você colocar o homem para fazer duas coisas, girar o dedo de nem eu consigo, não dá, o cara não consegue fazer isso. Então, assim, eu concordo com a Mônica, mas eu vou fazer uma provocação no bom sentido. Você vê aí, sei lá, apareceram aqui 15 perguntas, só tiveram 2 comentários femininos, da Mônica e da Laisa. Tudo bem que dos 57 que estão conectados, tem menos mulher do que homem, mas assim, as mulheres também precisam se colocar mais. Eu acho que elas também precisam aí se colocar, e como a Ludmila, a Fernanda está fazendo, como a Mônica fez aí, de se expor e colocar o comentário. Mas eu concordo com tudo que ela falou. Também me orgulho aí de vocês, por serem da mesma universidade que eu. Então, assim, tenho um orgulho, parabéns. Eu vou deixar, antes de vocês finalizarem, só passar... Ou vocês falam, aí depois eu passo a palavra para Rogério, que é o coordenador do curso, para ele fazer o fechamento. Eu, particularmente, agradeço a todos que puderam colaborar com as perguntas, com o horário. E a vocês, meninas, parabéns. Também meu orgulho de vocês aí. Obrigada, Adriano. Agradeço ao comentário de Adriano, ao de Mônica também. Dizer que ela é maravilhosa também, a gente conhece ela, tem muito orgulho dela também. E assim, a questão que você falou às vezes das meninas, das mulheres não se colocarem, não se interessarem, mas acho que não é nem questão de interesse, é questão de um receio de falar alguma besteira, entendeu? Da galera achar que ela tá querendo aparecer, alguma coisa assim. E aí é dizer que não precisa ter medo não. Meta a cara e vamos atrás do que a gente quer, entendeu? Porque ninguém está pagando nossas contas
Então, a gente tem que meter a cara mesmo e seguir o que a gente quer, independente das opiniões alheias, certo? Sim. Tudo. Concordo, eu assino embaixo. Muitas vezes me perguntaram o que é que eu estava fazendo ali. Por que eu escolhi engenharia? Tem quantas mulheres na tua sala? Teu namorado sabe que tu tá nesse projeto? Eu já teve várias perguntas, inclusive de professores. Quando eu estava fazendo mestrado, passei por uma situação bem chata com um professor, que me fez, inclusive, deixá-lo, na verdade. Eu fui atrás de outro por conta do constrangimento que eu passei, que ele me fez passar. E isso, a gente sempre recebe essa pergunta quando a gente fala que é engenheiro mecânico ou que faz engenharia mecânica. Por que tu escolheu? Só tem homem, por que tu escolheu? Porque eu quis, porque eu me identifiquei com essa área, porque eu tenho competência para estudar isso, tanto quanto qualquer um. E eu acho que é parte do nosso papel também incentivar outras mulheres e principalmente outras meninas, porque a gente ainda vê culturalmente que existem brinquedos de meninas, brinquedos de meninos, roupas de menino, roupas de menina, coisa que menina faz, coisa que menino faz. E, na verdade, não é isso. A criança ela precisa ser estimulada para ter acesso a todo tipo de desenvolvimento. E eu busco aplicar isso no meu dia a dia com as pessoas que eu tenho contato. E é nossa obrigação também. A gente enfrentou muita coisa que a gente não quer que outras pessoas enfrentem. A gente quer que a sociedade evolua. A gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia também. Tá? Exato. Show de bola. Rogério, eu vou passar a palavra para o Rogério, que é o coordenador do curso aí, para ele fazer o encerramento e agradecer a ele também por ter feito todo o arranjo aí, organizou o evento, colocou lá no Simpla. E aí, Rogério? Tá jóia, então. Não, pois é, eu realmente quero agradecer ao Adriano, né, por ter feito ter tido a ideia aí, a iniciativa de convidar pessoas de fora da UAXA para fazer a apresentação. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa amadurecer mais, né? Fazer isso com mais frequências e sair um pouco de dentro da própria UAXA e trazer experiências de outras instituições, né? E outras experiências, como é o caso da Ludmila e da Fernanda. Eu achei realmente muito boa e espero que vocês sirvam de incentivo, né, para o público feminino e de desmistificar a imagem da mecânica de ser um curso de, sei lá, sujar as mãos de óleo e graxa, né? Isso. Talvez muita gente, algumas mulheres que pensam em engenharia já cortam mecânica por achar que mecânica tem a ver com óleo ou somente motor de carro, né? E não é bom, não? Não é verdade, né? É um curso de mecânica, é um curso extremamente abrangente, né? Tem uma área muito grande de atuação, não se limita só a motores. Né? Uhum. E ainda dentro da área de motores, existe também uma área muito grande de pesquisa, de simulação numérica, um mundo todo para ser estudado. Então, assim, eu achei muito boa a participação de vocês. Eu espero que a gente possa contar com vocês no futuro, outras apresentações. Tá ok? Valeu, Rogério. Pessoal. Obrigada pelo apoio. Eu trouxe aqui no final um evento que a gente resolveu criar a partir desse convite de vocês, né, no Simpla. Aqui a gente tinha um tempo curto para falar as informações que geralmente a gente leva no workshop. Mas aí a gente resolveu criar um workshop online. O ideal seria fazer presencialmente, com a parte prática e tal, mas como a pandemia não acaba, então vamos para o online mesmo, né? Joia. E aí, eu criou esse evento, a inscrição é pelo Simpla. Eu vou mandar aqui para Adriano no WhatsApp dele o link, e aí você manda no chat, porque eu não estou conseguindo ver, porque eu estou compartilhando a tela. Mas aí a gente fez com um valor, assim, bem atrativo, né? E vai ser um workshop de 2 horas de duração, que a gente vai ter mais tempo para tirar essas dúvidas que o pessoal trouxe e aprofundar um pouco mais nas informações também. Tá. Joia. Manda para mim, Ludmila, aqui. Aí o pessoal da empresa júnior da gente, que está aí participando da apresentação, o Matheus, ele divulga, e de repente vocês fazem até uma parceria aí, ele divulga, e as redes deles têm muito alcance, tá? Certo. Tá bom. Valeu, galera. Valeu, obrigado por tudo aí. Pronto, obrigado, pessoal. Então, um abraço. Até a próxima aí. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.